Bem-vinda ao A Cor da Magia! No vídeo de hoje, vamos colorir uma ilustração gratuita da Rita Berman. Essa ilustração ela deixou para download gratuito para divulgação de um de seus livros, tá? Caso você não saiba como fazer o download gratuito dessa imagem, aqui na descrição do vídeo vai ter o link direto para você fazer o download dessa imagem que eu estou colorindo. Como sempre, eu comecei com uma camada bem leve do cinza gelo, para depois passar por cima um lápis azul, o azul comum da caixa 12 cores. Essas imagens, elas têm a ideia de ficarem todas elas com o mesmo padrãozinho, tá? A primeira que eu colori, que foi o do barquinho ao pôr do sol, e todas as outras imagens da figura eu queria pegar este tom entre quente e frio do amarelo laranjado para o azul acinzentado. Por isso que eu estou usando aí nessa imagem o cinza gelo com o azul por cima, para manter o mesmo padrão de todo o restante da figura, tá? Agora eu vim com verde escuro fazendo as pontinhas das folhas, tá? Vou fazer isso com a pontinha de todas as folhas, somente a parte do meio e a ponta, para dar aquela sensação de luz e sombra, onde é que tá pegando mais luz e onde tá pegando menos, onde tá tendo mais sombra, para depois vir com o amarelo e cobrir bem forte. Dá uma apertada no amarelo e não pinta só a parte do meio de amarelo não, tá? Esse amarelo ele vai invadir a parte do verde, vai dar uma misturadinha ali entre o verde e o amarelo, deixando essas folhas com um aspecto bem quente, já que todas as outras imagens, como são inspiradas no pôr do sol, são bem quentes. Depois disso eu venho com um verde oliva para passar por cima, sendo que ele já tinha duas camadas bem fortes de lápis, então o verde oliva ele não vai pegar a cor, ele só vai dar uma blend, né, uma blindagem aí para dar uma misturada nessas cores. As flores foram mais difíceis de fazer porque são muito pequenininhas, então não tinha muito o que fazer. Eu coloquei um pouquinho de preto, bem no meio uma bolinha de amarelo e passei depois o vermelho fúcsia por cima para colorir. Para misturar as cores, passei um laranja, mas não tinha muito o que fazer porque eram florzinhas muito pequenininhas, tá? Tentei fazer isso com todas as outras flores da figura. A caixa de lápis que eu estou usando para colorir essa imagem é a caixa 60 cores da Faber-Castell, tá? Ao todo eu acho que eu só usei 8 lápis para colorir, mas esses são os lápis da caixa 60 cores, que é a caixa que eu recomendo para quem mexe aí com essa área de livros de colorir. Aqui no link da descrição você vai encontrar o link para comprar a caixa de 60 cores direto do site da Amazon. Não faz diferença para você e você ajuda a manter nosso canal. A parte da melancia, que na verdade é uma espécie de sorvetinho de melancia, foi um pouquinho mais complicada. Eu queria ele um vermelho bem escuro para combinar com o vermelho das duas imagens que eu já tinha colorido do lado. Então eu usei o mesmo padrão. Primeiro eu passei uma camada de preto bem clarinho, depois eu vim com a camada de vermelho escuro bem clarinho e por cima, apertando um pouquinho mais e misturando as cores, eu vim com a camada do lápis Bordeaux. Depois disso eu vim com o lápis preto e o azul cobalto, fazendo 2 a 3 camadas para destacar aí as nossas sementinhas, tá? Por enquanto, gente, os livros da Rita não estão à venda no Brasil. Caso você tenha interesse em comprar algum dos livros da Rita importados, como o famosíssimo Man Raised Dutch Europa, que está super na moda e eu nem sei se fala assim porque o livro é em alemão, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você comprar importado pelo site da Amazon os livros da Rita. Caso você tenha vindo do futuro e já tenha esses livros no Brasil, o link vai estar atualizado aqui na descrição do vídeo.
Para fazer a casca da melancia, eu usei algo parecido com as folhas, tá? Eu fiz uma camada do verde escuro, depois uma camada do verde oliva e misturei tudo com o amarelo. A diferença aí é que eu fiz respeitando a direção da casca da melancia. Para fazer nosso fundo, eu escolhi o amarelo para lembrar as duas imagens do lado, porque aí vai ficar essa fileirinha toda nesse tom amarelo alaranjado, tá? Que eu acho muito bacana e eu acho que combina bastante com a imagem quando fizer a imagem toda, que serão as 9 figuras. Depois de passar uma camada clara de amarelo lá no fundo, eu voltei para fazer a casca do sorvete. Fiz um pouquinho de laranja e depois joguei o bordô por cima para dar uma cor mais escurecida. Misturei tudo com um amarelo bem forte e basicamente fica um pouquinho de destaque para não confundir muito com o fundo, que o fundo vai ser amarelo com laranja. Então eu dei uma reforçada no bordô, né, na casca do sorvete e no picolé. Passo um lápis preto só para marcar onde são os pontinhos do que eu acho ser morango e outras frutas e para dar uma escurecida nos pontinhos do picolé. E aproveitando que chegou até aqui, se inscreve no canal, curta esse vídeo e deixa aí nos comentários se você já tem algum livro da Rita Berman ou se você pretende comprar algum deles importado, ou se assim como eu vai esperar que eles cheguem no Brasil, porque por enquanto o preço deles continua muito salgado. Agora que nossa figura começa a ganhar forma, no cupcake eu usei o mesmo padrão que eu usei no sorvete e nas outras figuras ao redor, que é primeiro passar o cinza gelo, depois passar o azul comum, fiz um pouquinho de sombreamento com um lápis preto e voltei com outra camada de cinza. Ainda no cupcake, fui para a bordinha, que eu não sei o nome disso, né? A parte que a gente coloca o cupcake. Coloquei preto bem apertado mesmo no lápis, nos pontinhos pretos. Dei uma escurecida embaixo e vim com um lápis vermelho escuro para jogar um pouquinho mais daquele tom de vermelho que está em abundância nas outras duas figuras do lado. Então, volto depois com lápis bordô, que é o mesmo padrão que eu usei nas outras. Primeiro uma camada de preto, depois uma camada de vermelho escuro e o lápis bordô misturando bem essas cores. Lembrando que caso você queira baixar a ilustração gratuita da Rita, que eu estou colorindo aqui, o link vai estar na descrição desse vídeo. Bom, praticamente nossa figura já ganhou uma forma, agora a gente vai para as frutas. Eu vim aqui com um lápis vermelho fucsia, tá? Na caixa de 60 cores ele se chama apenas fucsia, ele é um tom entre vermelho e rosa, uma coisa meio parecido com o magenta. Usei o lápis preto apenas para dar volume ao que eu acho ser uma cereja e voltei com o lápis fúcsia fazendo as frutas que estão lá, o morango que está acima do sorvete. Tá vendo? Em cima do sorvete tem 3 bolas e acima do sorvete tá uma fruta. Para colorir as bolas do sorvete, eu usei o vermelho escuro, tá? Para dar a sensação de luz, eu deixei a parte central da bola em branco, colori só ao redor e deixei esse ponto branco no meio para dar a sensação de que ali estaria sendo mais iluminado. Passei uma camada relativamente leve com o vermelho escuro, depois vim com um lápis fúcsia, que é mais forte, para dar aquela realçada e jogar mais vermelho nessa figura que estava com pouco, tá? Mantendo sempre a parte do centro branca, aí eu já dei uma avançada um pouquinho mais com o lápis vermelho para dentro da parte branca, e aí eu trago o lápis preto apenas para delimitar a parte de luz e sombra. Já com a nossa figura praticamente terminada, fiz aí os últimos retoques com bordô e amarelo, e aí eu passei a trabalhar o fundo. Para ficar com esse mesmo tom das figuras ao lado, eu trouxe o lápis laranja.
Importante, eu não passo laranja em todo o fundo, tá? Alguns pontos o laranja vai pegar mais e outros pontos vai ficar mais evidente o amarelo. Por quê? Se você olhar nas duas figuras do lado, você vai ver que ele tem essa sensação e que ele dá uma certa envelhecida na imagem. Então é importante você tomar cuidado quando for fazer isso. Colore um pouquinho mais forte em uns pontos, em outros deixa mais claro e vai dar essa sensação bacana de envelhecimento.